adolescentes. Ao escutá-los e ver deles a angústia de ver os pais separados, e às vezes a separação por um motivo bem banal, às vezes não só por motivos maiores, mas por motivos às vezes pequenos. Então, ele foi casado há 29 anos, deixamos um legado muito lindo aí, né? Dentre esses 29 anos aconteceram muitas coisas, né? Então, às vezes por falta de experiência, por falta de amadurecimento, por falta de crescimento mesmo, eu falo espiritual, profissional, familiar. Eu casei muito nova, né? Então não tive essa estrutura, essa base. E que não souberam resolver ali. E vendo todo o sofrimento dessa família, de pais esfacelados, mães totalmente entristecidas, adolescentes muito perdidos, eu pensei, vamos trabalhar o meio pelo qual esse adolescente vem. E foi também escutando a questão das automutilação, do autoextermínio entre a adolescência, que eu pensei então em trabalhar os pais. Eu acredito que se os pais estiverem bem resolvidos, esses filhos crescem mais bem-sucedidos. No início, bem no início, minha maior dificuldade foi a adaptação de viver com o outro, né? As manias e tudo mais. Mas também casamento é você ter um companheiro pro resto da vida, né? É ter um amigo e você nunca estar só. Os casais hoje, o que é diferente de nós já casados há 23 anos, né, que temos uma história já, a falta do diálogo, né, falta de paciência, né, começa as brigas por causa dos filhos, né, os desentendimentos. Os casais hoje, desde o tempo que namoram, né, muitas vezes o que eu vejo muito é que eles pouco se conhecem, né. Porque eu acredito que o Diálogos ele vem como uma proposta, essas demandas que os casais trazem para a clínica. Uma demanda de angústia, de tristeza, de às vezes perder o sentido da relação. E o workshop, o Diálogos, vem para esse motivo, para unir novamente esse casal. Como? Com insights, com palestras que vão ajudá-las a entender às vezes coisas pequenas, porque se apara as coisas pequenas no início, elas não crescem. Nessas palestras que eu tive com a Dani, ela focou muito sobre isso, né? Sobre casal, sobre você buscar ali a base, né, do relacionamento, por que certas coisas acontecem, né? Ela falou muito isso na palestra, chamou muito a minha atenção também. E os porquês, na verdade, né? Que a gente não faz pergunta, e quando você faz pergunta, você vai encontrando todas as respostas, né? E às vezes a resposta está tão óbvia, tão visível ali, mas você não consegue ver. A Dani, eu conheci ela, foi através do meu comércio, que eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária, e eu fui realizar um evento só para mulheres. E nisso eu me identifiquei muito com a Dani, e por isso que depois eu acabei procurando ela de forma pessoal, não só como profissional. A Dani, como psicanalista, né, nessa formação que ela tem, né, com casais, não só com casais, com famílias também, né, porque muitas vezes o casal acha que não está precisando de ajuda, né, quando chega no consultório dela, né, a gente já conversou e nas palestras a gente escuta, né, muito ela fala sobre isso, né, muitas vezes o casal chega já está quase no fim o casamento e às vezes não quer buscar essa ajuda. E a Dani, como psicanalista, né, como estudiosa que ela é, a fundamental importância dela, né? E ela aborda, assim, nas suas mensagens, né, situações bem corriqueiras dos casais, né? E ela procura o que a gente vê sempre acompanhando ela, que essas situações podem ser uma relação melhor no seu dia a dia. Que é uma excelente profissional, né, da área, me ajuda aí de casais, psicanalista maravilhosa, um ser humano incrível, é uma pessoa que trabalha com a alma, com o coração, com amor, é dedicada, é focada e ela consegue sim, né, desenvolver o trabalho dela com excelência, contribuir com a vida das pessoas e que as pessoas não pensem, né, em procurar ajuda, em ter medo ou ter vergonha, ou, né, então assim, são muitos bloqueios que as pessoas têm que isso precisa ser quebrado, né, precisa ser desmistificado. É pra gente, assim, não deixar chegar no nosso limite, né? Que quando a gente se cuida, quando a gente se trata, mesmo que seja de uma forma
mental, psicológica, a gente também está fazendo em prol da nossa família, porque a gente tem que estar bem para cuidar do outro. A comunicação em um relacionamento é tudo, e procurar entender o outro é mais importante ainda, deixar um pouco o ego de lado e um pouco a rotina de lado e buscar a ajuda de um profissional. Nunca deixe que a rotina te inibe de ir buscar essa ajuda. Eu desejo que para quem fazer o diálogos online, porque os presenciais foram muito frutíferos, que possam gozar do que cada pessoa que me ouve, cada pessoa que vem na clínica goza. Para mim é muito importante ver os casais se rearranjando, é muito gratificante ouvir as pessoas se separando, mas separando bem, dando sentido à sua separação, sem aquela guerra, aquele cabo de guerra que fica. E nesse tempo, né, que a gente passou com tantas dificuldades, a gente aprendeu a valorizar mais a vida. E por que não valorizar mais a família, o amor, o sexo, a vida? Celebrar mais isso. Poder ver nossos filhos crescerem mais de perto. E para você que está fazendo e que vai fazer, que você possa aprender a dar valor, a sentir, a dar sentido à sua vida, à sua família, ao sexo, aos seus filhos e a celebrar as suas conquistas dentro da sua escolha de ser casado. Olá, boa noite! Já estamos aí com a casa cheia. Que coisa boa! Vocês estão me ouvindo bem? Quero saber se está me ouvindo, se a transmissão está legal. Podem escrever nos comentários. A Jéssica Oliveira já entrou batendo palmas. Seja bem-vinda, Jéssica. Eu quero que alguém me fale se está ouvindo bem. Ah, Maíra, muito obrigada, viu? Que bom! Olha, estou ouvindo bem o Jeff, a Lana, a Alessandra Carvalho, Elaine Kellen, Fátima. Que bom, pessoal! Boa noite para vocês que estão aqui, viu? Ai, que ótimo, então. Então vamos mandar brasa, né? Fico muito feliz, quero agradecer a cada um que se inscreveu, que está aqui comigo. É um prazer muito grande. Foi um workshop sonhado. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Que bom, então, Marta. Obrigada aí pelo feedback. E vocês estão falando de onde, gente? Tem gente aqui, eu já estou vindo aqui, Uberlândia, né, Poli? Vai me falando de onde vocês estão falando. Eu estou aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, apesar de ser mineira. Sou de Uberlândia. E moro em Rondonópolis há 12 anos. Isso. Que bom, Gustavo. Aqui, então, é um lugar que nós vamos poder proporcionar isso. Maranhão, a Anne falando do Maranhão, São Luís, os Lençóis Maranhenses. Que coisa boa. Goiânia, ótimo. Terra boa, de gente bonita. Irmão próximo dos mineiros, né, Rodrigo? Uberlândia, Lê, obrigada, que bom. Alessandra Pereira de Jaguariúna, que legal! Bahia! Ai, gente, esse Brasil é grande, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sei também que tem pessoas do exterior que vão entrar em outro momento, por causa dos horários, né? Que às vezes não bate. Mas que bom, fico muito feliz, viu? Meu povo, então vamos falar um pouquinho, né? Sobre hoje, em especial, na nossa primeira aula do workshop para casais. E é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui e respeitando a história de cada um, né? Alguém está falando aqui, Rondonópolis, fiz psicanálise junto com você. A Marta! Ô, Marta! Que bom! Sim, fizemos formação juntas. Seja bem-vinda, viu? Então, nós vamos começar esse workshop, que foi um momento muito sonhado, né? Como vocês viram nesse vídeo, se vocês não viram, essa aula vai ficar gravada. Eu comecei esse trabalho com casais, escutando os adolescentes. Fiz vários trabalhos com adolescentes. A clínica minha já foi uma clínica recheada de adolescentes. Escutando um pouco ali sobre as automutilações, sobre o autoextermínio, numa fase muito crítica da vida, que é a adolescência. E eu percebi que a gente precisava trabalhar os pais, o meio pelo qual esses adolescentes vinham, né? E foi assim, então, que eu cheguei cheguei a estudar, né, e a me especializar em família, em casal especial.
E não só casal, mas todos nós que relacionamos, né? Eu atendo também pessoas individuais que se relacionam, todos nós relacionamos de alguma forma. Então, por isso que eu falo que o workshop é para todos nós que relacionamos, estando casado ou não, para aprendermos até como, às vezes, né, pessoas que já estão no segundo casamento ou terceiro, e que às vezes ainda não se encontrou numa relação, como essa pessoa poder relacionar, né, e se relacionar bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniela Bareia, eu sou psicanalista, trabalho com casais há mais de 15 anos, moro em Rondonópolis, sou casada com o Andrei. O Andrei é dentista, estamos casados há 18 anos, né? Um tempinho bom aí. Tenho 2 filhos, tive um diagnóstico de esterilidade e tive muita dificuldade em engravidar, mas consegui engravidar e tive o Theo, que foi um bebê prematuro. Fui mãe de UTI, né? Fui mãe prematura. O Theozinho ficou aí 50 dias na UTI neonatal, me passou muito susto, nasceu muito pequenininho, mas vencemos essa guerra com a UTI. E depois tive a Lara, que hoje tem 3 anos, né? O Theo tem 7 anos, a Lara tem 3 anos. E estou aí sendo mãe também, né? Então eu sei muito bem das demandas de um casamento, das demandas de uma maternidade, porque vivo elas bem na pele, né? E a gente, na psicanálise, né? Nós trabalhamos com a escuta da angústia. A Cláudia está falando aqui que ela está em Campo Grande, mas ela é de Rondonópolis, rondonopolitana. Que bom, Cláudia. Seja bem-vinda também, viu? Pessoal de Uberlândia, fico muito feliz. A Elaine, a artista dos bolos, minha amiga aí querida, que bom que vocês estão aqui, tá? Meu povo, então, a psicanálise, né? Como psicanalista, a gente escuta a angústia humana, a dor humana, né? Um lugar onde nós precisamos, onde nós podemos falar de nós mesmos, das nossas angústias, sem medo, é na clínica analítica, porque o psicanalista é aquela pessoa que escuta sem julgamentos, né? A psicanálise é uma escuta sem julgamentos, uma escuta sem preconceitos. Ali a gente escuta um sujeito que sofre. E as pessoas que chegam assim. E o mais bonito, e é uma coisa que me encanta muito, é ver as pessoas achando outras formas, né, de se esvaírem, de se rearranjarem, de ressignificar as suas vidas através da fala, porque a psicanálise trabalha com a fala. Né? O Freud fala que a cura se dá pela fala. Quando a pessoa fala, ela então também se ouve, né? E a gente, como psicanalista, a gente vai pontuando algumas coisas que a gente colhe do inconsciente, porque nós somos 90% inconsciente, né? Aquilo que a gente viveu um dia na vida não fica aqui na consciência, fica vamos dizer assim, na nossa... Não é bem uma caixinha preta, mas metaforizando para vocês entenderem, né? Ficam umas informações ali num espaço chamado inconsciente, onde a gente não acessa todos os dias e nem toda hora, e ficam ali, a maioria das vezes, as nossas dores, os nossos traumas, aquilo que a gente não gosta muito de olhar. Mas a gente não olha, mas isso repercute na nossa vida. Então, a gente às vezes tem medo, né, de olhar para a nossa história, para elaborar a nossa história. Eu quero falar uma coisa para vocês, já começando, né, a entrar... Nós hoje estamos sendo meio que obrigados a olhar para as nossas vidas. Por quê? O mundo já não é mais o mesmo, né? Principalmente um mundo que vive um momento pandêmico. A pandemia, ela veio para muitas coisas, apesar de todas as dificuldades e todas as dores, né, que esse tempo tem trazido. Mas eu vejo um tempo, né, um tempo de transição. Um tempo onde a gente não está num caminho de fim, mas estamos num caminho de transição. Um chamado a todos nós humanos, é a humanidade, a olhar para a nossa vida. Eu acredito, não sei se vocês também podem até... Nossa, gente, de conferência, que legal! Vocês podem também ir colocando aí o que vocês acharem em cima do que eu estou falando, né? Vai ser muito bem-vindo o comentário de vocês. Então, eu acredito que a pandemia é um caminho que veio para nos alertar, sabe? Para nos causar start, para nos causar... insights, para nos fazer olhar para outros rumos e outros ângulos da nossa vida que nós até então não olhávamos. Eu nunca trabalhei na clínica como eu trabalhei na pandemia, né? Eu não tinha atendido idoso até então. Os idosos começaram a procurar a clínica analítica. Os homens, né? A maioria das mulheres, sempre que chegava, eu tinha 1 ou 2 pacientes homens, e como vieram homens para a clínica, os homens ficaram mais dóceis para se tratar em relação à terapia de casal. Então, assim, quantas pessoas foram chegando? Por quê? Porque eu acredito que a pandemia mexeu com todos nós.
E nós podemos ver o quanto nós não temos controle, né, minha gente? Principalmente muitas mulheres aí que às vezes são muito controladoras, né? E nós percebemos com essa pandemia que nós não temos controle de nada, porque nos pegou, tipo assim, né? Como diz lá em Minas, com a calça curta, né? Ninguém estava preparado. E veio meio que destronando a gente, né? Nos mostrando que nós somos frágeis. Não fracos, mas frágeis. E nós havíamos perdido muito a nossa fragilidade. E assim, a gente estava vivendo num time, né, meu povo, de uma correria total. E ainda estamos, muitos de nós, né? É como se a gente não tivesse mais a sobriedade. É como se havíamos perdido, houvéssemos perdido a nossa sobriedade. A gente bebe uma água, bebe correndo, né? A gente acorda já pensando no que nós vamos fazer no trabalho, já pensando na roupa que nós vamos colocar, já pensando na hora do almoço que nós vamos fazer para o almoço. Aí chega na hora do almoço, a gente está pensando no que a gente vai fazer à tarde, no trabalho que a gente tem que entregar à tarde, nos filhos tem que levar para a escola. Aí a hora que chegar à tarde, a gente pensando na noite. Então, ou seja, nós não vivemos a sobriedade do momento presente. Olha um insight legal para você anotar aí, né? Espero que vocês estejam aí com alguma coisa para vocês anotarem, um papel, um bloco de anotações, porque são muito importantes esses insights que eu vou dando para vocês, que isso vai ajudando vocês a raciocinarem, né? A despertarem. Eu costumo falar que a gente opera rachaduras, né? Naquilo que está assim, encrostado, né? Duro. Então, quando a gente vai batendo ali, a gente opera rachaduras para esvair outras coisas. Quando racha um buraquinho, vaza, né? Vaza água. Eu costumo falar, né? Quando a gente faz o furinho, vaza o pus, né? Então, nós precisamos, às vezes, permitir que as nossas dores, nossas angústias, isso movimenta. A água represada, ela junta muito inseto, ela junta doença. A água tem que estar em movimento. E assim a nossa vida, principalmente a nossa vida psíquica, que é o que mais nos adoece. Tem muita gente que corre da terapia, tem muita gente que corre desses assuntos. Por quê? Porque a gente quer empurrar com a barriga. Nós somos meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente acha que a vida vai levando. E nós vamos realmente deixando a vida nos levar. E não é por aí, né, minha gente? Isso tem trazido muitas doenças psíquicas que têm somatizado o nosso corpo, que são as somatizações, né? Quais são elas, Daniela? Enxaqueca é uma somatização. Intestino irritável. Alguém aí sofre disso? Quem sofre de intestino irritável, de enxaquecas, de psoríase, né? De queda de cabelo, de questões gastrointestinal, né? Ou seja, gastrite. Quem sofre disso aí? Compartilha comigo aqui. São doenças psicossomáticas. É o nosso descuido emocional, né? Então, hoje, gente, saúde mental é chique, viu? Adquirir saúde mental é ter vida, né? É poder viver e viver de uma forma mais plena, que é possível, né? Então, assim, nós precisamos conhecer, né? Hoje a aula é sobre o autoconhecimento. Aí a Anne Borges falou, enxaqueca, estômago, né? Então, quer dizer, peso, né? Peso nas costas, tensional, né? Carregando muito peso, estômago não digere, né? Não digere o que vem na vida, né? Então vai engolindo, o famoso engolir sapo, né? A queda de cabelo, nossa imunidade. Então, assim, são coisas que está muito ligado ao nosso psicossomático. O descuido emocional, gente, nos mata. Então, é preciso realmente cuidar do nosso emocional, né? Então, vamos lá. É um tempo, né, de muita angústia para nós, seres humanos. Não podemos negar isso. É um tempo que nós estamos angustiados, com medo da morte. Nunca vi tanta gente chegando com medo da morte, tendo que encarar a morte, tendo que viver os processos de lutos, não só da perda, porque luto, meu povo, não é só perda de um ente querido, perda física, mas é todo tipo de perda, todo tipo de separação. Então, vivendo os lutos das separações conjugais, vivendo os lutos das perdas dos sonhos, né? Que essa pandemia mexeu com tudo isso. Vivendo o luto, literalmente, de pessoas que se foram vítimas da Covid ou por outras situações. Então, é um tempo de dor. E a família sofre com isso. Os filhos, as crianças têm sofrido, né? Os adultos têm sofrido. E a gente, às vezes, quer correr da dor. Porque antes da pandemia, a gente ia num happy hour, a gente ia para uma bola, a gente ia para uma resenha, a gente fazia muitas coisas, né? E a gente não encarava o que estava dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa que eu falo, não é só
a casa física, mas vamos dizer assim, as nossas bagunças interiores. A gente não passava a nossa vida limpo. Quantos de nós aí com a vida como um rascunho, né? Depois eu resolvo meu casamento. Depois eu olho para esse filho que só fica no computador. Depois eu olho, depois, e aí uma hora a gente teve que olhar para tudo isso. Mas a gente tende a correr disso. Eu quero falar para vocês que não tenha medo de olhar. Não tenham medo de olhar, porque é muito bonito quando a gente olha para as nossas angústias. Ela tem muito a nos dizer. Ela diz de nós, ela diz de você. A sua dor diz de você, diz quem você é, diz para você do que você é capaz. Gente, é como se parecesse algo feio, mas se quando você abre, você vê muitas coisas bonitas ali. É a nossa flor de lótus. Não sei se vocês sabem que a flor de lótus, a flor de lótus é uma das flores mais bonitas que tem, e ela nasce em meio ao lamaçal. E todos nós, quando olhamos para o nosso lamaçal, a gente brota em nós a nossa flor de lótus, ou seja, né, a pérola disso tudo. Então, por que eu estou querendo falar isso para vocês, gente? Agora mesmo eu vou chegar onde vocês querem, que é num relacionamento. Mas eu preciso começar a abrir os olhos de vocês para que nós possamos enxergar coisas que ninguém para, né? Para enxergar, que a gente não quer olhar, mas que é necessário porque algo muito maior pode vir atrás disso. Algo muito melhor pode surgir a partir disso. Eu falo que o que mais me empolga de estar na clínica analítica é verem as pessoas se rearranjando, se ressignificando, né? Pessoas que às vezes chegam com uma história de vida sofrida, de muitos abusos psíquicos, de muita carga, né, nas costas, aquela pessoa que assume uma família, que assume o casamento. E quando essa pessoa vai ocupando o seu lugar, vai entendendo de si, vai se conhecendo, as coisas vão mudando. Então, não importa se você está aqui hoje sem alguém, né, sem um companheiro, sem um parceiro, se você está solteira, se você está aqui e o seu marido não quis estar, ou se você está, sua esposa não quis, enfim. Se um começa a pensar diferente, se um começa a movimentar, o outro vai sentindo que a música mudou, que a forma de tocar aquela música mudou. Eu falo isso muitos pacientes que chegam, às vezes eles falam, mas meu marido não quer, vem você. Minha esposa não quer, vem você. Porque vindo o outro vai perceber a mudança. Se um começa a mudar, o outro começa também. E aí, gente, eu percebo assim, né? Tem muitos casamentos que acabam porque realmente, às vezes é uma agressão física, né? Às vezes situações muito críticas, às vezes o uso abusivo da bebida, pessoas, né, que às vezes têm problemas com bebida e bebem muito, enfim, por motivos muito reais. Mas tem muitos casamentos que acabam por motivos errados, por motivos bobos, por motivos simplesmente esse, de não se conhecer. E quando a gente não se conhece, nós não conhecemos quem está ao nosso lado. Olha, meu povo, muita coisa nessa vida é boa, viu? Tem muita coisa boa na vida. Mas se você não se conhecer, você não sabe aproveitar nem a metade disso. A vida é muito curta, a vida é muito efêmera, e nós às vezes passamos por essa vida, mas não a vivemos. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que vale a pena viver a vida. Né? Quando a gente tem o conhecimento de si, nós damos conta do que a vida tem para nós. Então, assim, não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te falar que toda crise é oportunidade de crescimento, de maturidade, de olhar outros ângulos, de saber a força que há em você, que você não conhecia antes. Toda crise nos fortalece. Todo caos que às vezes possa estar as suas relações, com você mesma, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Tudo isso, todo esse caos, o que é o caos, né? É a desordem. Todo caos gera um cosmos. A Terra nasceu do caos, né? Que se formou lá do Big Bang e tal, e foi se arranjando, até então virar o cosmos. E o cosmos gera criatividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a crise é uma grande oportunidade, que a desordem, o caos é uma grande oportunidade para que haja aí cosmos, criatividade, vida, diferença, um relacionamento mais maduro. Carlos Drummond de Andrade fala isso, o amor é para os maduros. E nós precisamos amadurecer para entender o que é amar. E amar, não estou falando só o seu cônjuge, não. Amar a si, amar a quem está ao seu lado, ou entender que essa pessoa que está ao seu lado não é, às vezes, a pessoa pelo qual você gostaria, nós vamos trazer isso agora mesmo.
Mas o amor, a gente vai muito além da paixão, vai muito além da questão sexual. O amor, ele é gratuito, né? Ele é incondicional. E quando a gente vai amadurecendo como pessoa, a gente também amadurece na questão de como amar, né? De como amar o outro. Então, assim, nós hoje, né? Todos nós procuramos ser felizes. Todo mundo quer ser feliz, não é? Quem não quer ser feliz aí? Nós queremos ser felizes. Só que a gente tem buscado uma felicidade, né? De uma forma que tem nos atrapalhado muito. Ai, que bom, Neto. Fico feliz. E eu quero ver vocês também perguntando, né? O que vocês querem saber, falando alguma coisa aí do que está sendo falado. Podem comentar, vai ser um prazer poder falar com vocês. Vou estar sempre dando um tempinho para ler o que vocês estão colocando, né? A Viviane aqui colocou. Obrigada, Viviane. Sabe as palavras. Fico feliz, viu? Então, nós queremos ser felizes. E é natural, nós queremos ser felizes. Muita gente casa para ser feliz, né? Muitas pessoas trabalham muito para ter muito dinheiro, para comprar suas coisas, para ser muito feliz. E tá tudo bem. Nós só precisamos entender, antes de tudo isso, eu acho assim, acredito que a pessoa ela se torna realmente feliz, porque felicidade é uma escolha, quando ela sabe o que ela quer. Quando ela sabe de onde ela veio, aonde ela está e aonde ela quer chegar. Você sabe sobre isso, pessoal da Bahia? Que bom! Você sabe de onde você veio? Você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar? Gente, parecem perguntas óbvias, mas não são. Sócrates, que é um grande filósofo, ele tem uma máxima que fala: conheça-te a ti mesmo. E esse conhecer-te a ti mesmo é saber quem é você. Isso é uma atitude muito difícil, o conhecimento de si. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de quem elas sejam. É interessante, né? E quando os casais chegam na clínica, eu percebo isso demais. Tem casais que às vezes a esposa, né, começa a contar uma história e o marido olha e fala assim: eu nunca fiquei sabendo disso. Como você nunca me contou sobre isso? Ou às vezes, né, o próprio marido que está contando, a esposa fala: mas você nunca me falou sobre isso. Aí às vezes a esposa até fala: mas então tá tudo explicado porque você é assim. Né? O pessoal do Piauí, que bom! Neurizete, que bom! Então, pessoal, saber quem somos nós não é muito fácil, mas é totalmente possível quando a gente, né, quer, deseja e paga o preço para isso. Por quê, né? Porque, assim, muitos de nós não sabemos nem quais são os nossos limites. E é isso que vai gerando em nós a questão das doenças psíquicas. Nós, às vezes, vamos viver numa relação que a gente não está gostando, que a gente vai acostumando com a infelicidade. E como nós desejamos ser felizes? E não sabemos por que queremos ser felizes, como queremos ser felizes. E o que fazer para sermos felizes? Nós, então, por esse desconhecimento, nós, então, vamos nos perdendo e vamos contentando, de uma certa forma, com aquilo que vem. Primeira coisa, eu preciso saber quais são os meus limites. Às vezes eu vejo mulheres que eu falo: gente, como que ela dá conta, né? Elas cuidam da empresa, elas cuidam do marido, elas cuidam dos 3 filhos, elas cuidam não sei de quê. Às vezes eu vejo maridos que trabalham a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite, fazem uns bicos de madrugada. Tudo bem, às vezes a vida nos exige isso, né? Mas assim, quais são os seus limites? Esses dias aqui em Rondonópolis eu cheguei na feira que tem aqui, a Feira Livre, e fui na banca de frutas e falei: cadê o senhor aqui das frutas? O senhor não, era um rapaz, devia ter uns 44 anos. Ah, morreu de quê? De Covid. Mas ele era tão jovem, sim, mas ele foi sentindo a dor, foi trabalhando assim mesmo, achou que era só uma gripe, e quando ele foi, o pulmão estava todo tomado, não deu tempo de se sarar, de se curar ou de se tratar. Então, assim, nós vamos vivendo um stand-by, né? Fazendo feira dia e noite, um dia atrás do outro, não se cuidou, não parou. Eu pensei: gente, como há pessoas como ele na vida, que não param para se olhar, não param para se observar, não param para se escutar, não permitem cumprir, né? Não permitem não cumprir aquilo que eles mesmos se impõem.
Tem gente que não tem coragem de descansar à tarde, após o almoço, tirar uma soneca. Tem mulheres que não se permitem descansar, não se permitem, às vezes, sei lá, sair para tomar um café sozinha, às vezes sem o esposo, sem os filhos, para ela mesma ter um tempo com ela, né? Ou com as amigas. Tem homem que às vezes fica, né, tanto no trabalho que esquece que tem um futebol que ele pode ir, que tem alguma coisa, né, dentro dos padrões da pandemia, do tempo de pandemia, enfim. Então, essa questão do conhecer-te a ti mesmo é algo muito profundo, minha gente, né? Porque muitas das vezes nós achamos que nós somos, presta atenção nisso, hein? Nós achamos que nós somos aquilo que falaram que nós éramos. Muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos porque nós acreditamos daquilo que falaram que nós éramos um dia. Vamos supor que um dia a professora falou para você não sabe quanto que é 2 mais 3? Então você é um burro. Você acreditou que você era burro e você viveu a sua vida inteira achando que você era burro. Às vezes os seus pais, sem querer, né, comparou você com um irmão ou com uma irmã. E você então começou a achar que você era inferior àquela pessoa. E você até hoje se sente inferiorizado e age como alguém inferior, ou seja, você age abaixo daquilo que você realmente é. Ou tem pessoas, né, que os pais elogiaram tanto, né? Nossa, como você é a filha mais querida, como você é o filho mais bem-sucedido, como você é inteligente. Essa pessoa está tão acima que ela não consegue abaixar, né? Ela só fica no patamar de cima, então ela não consegue entender que ela também tem suas quedas, que ela não precisa estar lá nesse lugar de vitória, de êxito sempre. Então, assim, muitas das vezes nós achamos que somos aquilo que falaram que nós éramos. Às vezes os nossos cônjuges falam que nós somos uma coisa, a gente acredita que nós somos. Às vezes um chefe fala para nós, você não trabalha direito, você é atrasado. E nós lutamos tanto para ser imunes, né? E não somos imunizados perante aquilo que vem de fora, perante o comentário maldoso, perante a fofoca, perante a crítica. E aí, gente, é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque você não é aquilo que falaram que você é. Você é o que você é. Por isso que a gente se submete à infelicidade. Por isso nós submetemos, às vezes, a uma relação tóxica. Por quê? Porque nós não sabemos o que é que nos faz feliz. Porque nós não sabemos quais são os nossos limites e quais são os nossos desejos. Nós somos seres totalmente desejantes. E tem gente que às vezes chega lá e fala, fiz medicina, mas não gosta de ser médico. Por que fez? Porque a minha família pediu para que eu fosse um médico. Todo mundo queria um médico na família. Eu fui e fiz. Mas o que eu queria ser mesmo é um chefe de cozinha morando na Itália. Olha que passo distante do desejo dessa pessoa com aquilo que ela se tornou. E nunca é tarde para descobrir os seus reais desejos. Nunca é tarde. Às vezes, sozinho, nós não vamos dar conta, mas existe terapia para isso, né? Existem boas leituras para isso, existem cursos como esse para isso. E escutando aqui, né? Cuiabá, que bom, Mato Grosso, Monte Alegre de Minas, Ana Lúcia, já morei em Monte Alegre de Minas, que bom saber, né? Amazonas, gente, o povo do Amazonas é um povo muito querido, gosto muito de estudar, né? Os povos ribeirinhos, população indígena, que bom. Manaus, quero conhecer Manaus ainda. E a Franciene falou aqui, né? E precisamos, né? A Yasmin também falou, não é fácil essas respostas. Não é mesmo, gente. E a vida não é fácil, né? A vida é dura. Mas se a gente se abrir a esse Belo Horizonte, capital aí de Minas, né, Yasmin? Que coisa boa, gente. Que bom, gente de muitos lugares. Estou muito feliz por isso. Então, meu povo, não são fáceis mesmo, não são respostas fáceis, mas são respostas que nos libertam, né? São respostas libertadoras, liberta da dor da dor de às vezes a gente não saber o porquê está nessa relação, da dor de às vezes a gente não entender por que casamos com essa pessoa. E o mais bonito, gente, é que quando a gente vai se entendendo, quando nós vamos entendendo quem somos, por que estamos aqui, por que fizemos essas escolhas, nós também entendemos porque o nosso desejo, às vezes o nosso desejo é de estar realmente com essa pessoa. Em algum momento a gente se perdeu. É de estarmos nessa relação, mas em algum momento a gente se perdeu.
ou não é estar nessa relação. E quando a gente, por exemplo, né, que a gente pensa assim, quando a gente pensa assim, mas será que eu estou nessa relação? Por quê, né? Porque a minha mãe escolheu para mim, ou porque eu escolhi quando eu era muito jovem. E quando a gente vai trabalhando e vai entendendo quem nós somos, a gente entende que às vezes realmente é isso que a gente queria, né? Aí vai abrindo a nossa visão e nós vamos então tendo a coragem de reorganizar essa relação que às vezes não está harmoniosa, de ressignificar essa situação que foi perdendo o sentido. O que é ressignificar? É dar um novo sentido. E tem muitos casamentos, gente, que vai chegando num momento que esses casais, alguns dos cônjuges se perdem numa crise de identidade. Tive filhos, consegui o que eu queria, me formei, e agora? Mais ou menos ali 7, 10 anos, por aí, começam essas crises. Um dos cônjuges começa a se perguntar o que está fazendo ali. O corpo do cônjuge, né, da pessoa que está ao seu lado, já não é mais tão atraente, já não tem aquele tesão do início, o que é muito natural, né? E é aí que precisa, então, replanejar essa relação. Por isso, é preciso de nós sabermos quem nós somos. Porque se eu não sei quem eu sou, eu cobro do outro algo que o outro não pode me dar. Se eu não sei quem eu sou, eu acabo também não entendendo quem o outro é. Tem casais que chegam e falam assim, a culpa é tudo dela, eu tô aqui por causa dela. Ou a culpa é tudo dele, eu tô aqui por causa dele. Não, a culpa não é de ninguém. Vocês estão aqui porque vocês se perderam. Falo isso muito para os casais. E falo hoje para vocês também. Se você entende a sua história, isso, gente, é muito interessante, né? E quando eu vou trabalhar isso mais profundo no Diálogos, no curso que eu vou dar, e vocês vão entender por que as relações, quando, né, vamos dizer assim, a gente coloca 2 gatos num balaio. Imagina o que vai dar ali, né? Então, esse é o casamento. 2 gatos num balaio. Então, fica ali se arranhando. E aí a gente não apara essas arestas do casamento, e aí vai ficando cada vez mais difícil suportar essa relação, porque a gente não sabe, às vezes, vou trabalhar isso também, uma aula, gente, sobre comunicação que vocês não podem perder. Porque as 2 pilastras do casamento é a comunicação e a sexualidade. Vamos falar sobre essas 2 coisas de forma muito profunda nessas 4 aulas, tá bom? Então, voltando aqui na questão da relação, estar casado é uma escolha diária. Uma escolha diária. A partir do momento que eu sei o que eu quero e eu escolho as coisas a partir do meu desejo, escolher estar casada com essa pessoa, escolher relacionar com essa pessoa, é algo, então, quando eu estou consciente do meu desejo, eu faço com tranquilidade. E quando isso acontece, é onde eu amadureço. E a gente, então, entende porque Carlos Drummond fala que o amor é para os maduros. Essa maturidade vem de saber quem eu sou. E saber quem você é perpassar pela sua história. Daniela, mas você não conhece a minha história é difícil. Eu imagino, porque eu só lido com histórias difíceis no meu consultório. E é muito bonito quando as pessoas... Vai ficar gravado, a Rose, vai ficar gravado. Janaína Brito, você arrasa com suas lives, tenho certeza, você está ajudando muitas pessoas. Parabéns, Dani, muito obrigada, viu? A Franciene falou, eu preciso disso. Que bom, vem aqui, cola aqui que você vai brilhar, como diz o pessoal, né? Então é isso, meu povo. Então, quando a gente está numa relação, eu preciso saber do que eu quero, né? E para saber do que eu quero, eu preciso ler a minha história, por mais difícil que ela seja. Toda história, gente, é linda. Por quê? Porque nós somos do singular. Você é uma pessoa do singular. Você não é feito em massa. A clínica analítica é bonita porque cada pessoa que chega é uma descoberta. Cada pessoa que chega não é a mesma técnica. É somente a técnica da escuta, porque as elaborações é a pessoa que traz com a sua história. É muito bonito quando a gente entende essa singularidade da pessoa. Você é um ser singular. E a pessoa que está ao seu lado, que você se relaciona, também é um ser singular. Mas é alguém que vem de várias histórias. Nós somos produtos de um meio. Se a sua história for uma história difícil,
Se você for uma criança extremamente ferida, você vai ser um adulto complicado. Quando a gente cura o adulto, quando a gente cura a criança, o adulto aparece. Quando a gente cura o menino ferido, o homem aparece. Quando a gente cura a menina ferida, a mulher aparece. E é isso que acontece na clínica. E é isso que eu quero trazer para quem não está na clínica. Para você poder entender que nós somos produtos de um meio, saber quem você é não é uma questão de ter que passar por um passado difícil. O passado não passa se ele está vivo em nós. Quantas pessoas que chegam na clínica e que não dão certo no casamento, porque quando a gente vai ver, na infância teve um abuso de um pai, um abuso de um avô, e ela transfere esse homem que abusou dela para o marido. Então, tudo que o marido faz é uma questão de abuso, é abusivo. Olha que dor. E se essa pessoa não trabalha isso, ela vai morrer com essa dor, sem passar por essa vida. E quando a pessoa elabora isso, ela então se abre a esse homem, ela se ressignifica. E ela consegue então viver uma vida melhor, viver um casamento melhor, né? Então, deixa eu ler aqui, a Rosimeire falou. A Rosimeire falou, né? Dani, não consegui ficar com você. Você sempre é demais, mas não posso deixar de ver. Parabéns, amada. Acho que por isso que ela perguntou se vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, tá, meu povo? Aqui a Simone. Eu aprendo muito com você, Dani. Agradeço a Deus por ter cruzado o seu caminho. Gratidão, Simone. Que bom. Fico feliz. Aí alguém colocou aqui também, a Érica Fonseca. Amo meu marido. Que ótimo. Fico feliz. E é isso mesmo. E que esse amor prospere e cresça a cada dia. Porque é muito gostoso quando a gente aprende o amor maduro de Drummond. Não é assim? Então é isso, quando a gente se conhece, a gente aprende a se conhecer, nós então também aprendemos a entender a nossa história, a assumir a nossa história. Ah, mas eu vim de um lar muito feliz, meus pais me amaram muito. Ótimo, que bom, então propague isso, né? Promova isso na sua vida com os seus filhos. Ah, mas eu vim de um lar difícil, de um pai assim, assim, assado, uma mãe assim, assim, assado. Então, vamos elaborar isso, né? Entendendo, gente, às vezes, é simplesmente, eu costumo falar que onde entra a luz, as trevas desaparecem, né? Então, quando entra a luz e as trevas desaparecem, quando eu deixo isso vir à tona e a luz entra, né? Ou seja, o conhecimento, o entendimento. Às vezes a gente precisa fazer uma metáfora, uma vivência, que é a sua adulta, o seu adulto, falando para a sua criança, que às vezes foi abandonada na infância, que às vezes teve um pai alcoólatra, que às vezes teve uma mãe que te deixou e sua avó que te criou. A sua adulta precisa falar para a sua criança, o seu adulto precisa falar para o seu menino que vocês cresceram, que vocês deram certo, que tá tudo bem. Parece uma coisa, né, meio boba, mas não é. É isso que a gente faz, né? Com a nossa criança interior, acolhê-la. Porque se a gente não acolher a nossa criança interior, vai ficar o tempo inteiro brigando com o nosso marido. Não é assim? A gente não briga? É tipo assim, o marido chega em casa, a gente pensa, nossa, que bom que ele chegou, né? Porque agora eu vou jantar fora, nós vamos ali no espetinho da esquina comer espetinho, porque afinal eu arrumei a casa hoje o dia todo, trabalhei o dia todo, cheguei, arrumei a casa, agora eu vou tomar um banho e esperar pra gente ir lá comer um espetinho. Aí o marido chega em casa, né? Já tira o sapato, coloca por ali, tira a roupa, fica só de cueca, e você fala, não vai tomar banho? Ele, não, trabalhei demais, vou ficar por aqui, vou ver um jogo. Aí você fala, o quê? Ele fala, uai, vou ver um jogo. Você fala, não, eu não acredito. O cara assim. Aí eu falei, o cara fala assim, peraí, mas eu vim pra casa, tô cansado. Aí você fala, você só sabe de jogo? Você não preocupa comigo? Você não tá nem aí comigo? Hoje eu arrumei a casa o dia inteiro. Aí ele vira e fala assim, caramba, eu cheguei cansado, você não para de falar. O que tá acontecendo? E começa aquela brigaiada, e de repente eu começo a falar, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe. Não fala da minha mãe, não fala do meu pai. Começou a briga. Se a gente, né, são duas crianças, isso é do infantil. Vamos voltar a essa cena e vamos trazê-la de uma forma adulta, madura, amorosa. Você vai ver futebol, nossa, eu arrumei a casa inteira, eu tomei banho, e eu tava com tanta vontade de comer um espetinho, aí eu pensei que você ia chegar, tomar banho e a gente ia comer um espetinho, vamos? Às vezes esse marido vai falar, vamos, que bom, vamos sim. A gente vai lá, compra um espetinho, uma cerveja, depois eu assisto o jogo.
Ou fala assim, amor, vamos pegar um espeto e a cervejinha, vamos ficar aqui em casa? Vamos negociar. Ou então fala, amor, eu já quero ver o jogo, pode ir amanhã? Né? E aí a gente não cede. A gente sempre vai, né? Porque nós somos arestudos, não sabe? Aresta, aquelas árvores arestudas, que você vai apanhar a manga, tem um galho que te pega aqui, vai. Então, assim, isso são as arestas grandes, né? Nós precisamos aparar. E aí, gente, por isso que é muito importante o saber quem é você antes de saber quem somos nós. Não dá para trabalhar uma relação a dois e nem uma relação que você vai ter, ou se você é solteiro, se você não saber quem é você. Porque senão vocês vão estar sempre se esbarrando, né? A Lu da Silva colocou, essa sou eu. A Elaine Tadeu colocou que haja luz nas nossas vidas. É isso, gente. Quando a gente vai aprendendo, né, a dar luz à nossa vida, isso vai clareando. Nós vamos mudando nossa forma de comunicar, nossa forma de relacionar, nossa forma de educar os nossos filhos. A vida tem sido muito corrida. Hoje a mídia nos ensina o quê? Que nós temos que ser felizes a qualquer custo. Se a pessoa chega e fala, eu tô triste, a gente nem gosta de escutar. Nós não queremos ouvir coisas ruins. E tem razão, tudo bem. Em algum ponto tem razão. Mas nós precisamos, às vezes, olhar para as coisas ruins, para que elas parem de nos atazanar, de ser fantasma para nós. E assumi-las e dar jeito nisso. Olhar para isso de uma forma diferente. Ser feliz, minha gente, não é ter um carro zero na garagem apenas, não é ter uma casa maravilhosa, não é ter o iPhone do ano. Isso é muito bom? É, mas isso nos possui se a gente não saber quem somos nós. Nós não devemos ser possuídos pelas coisas, nós precisamos aprender a possuí-las, sem ser possuído por elas. A felicidade apregoada hoje em dia é uma felicidade, me desculpem, muito falseada, muito fake. Essa felicidade não existe. Meu consultório está cheio de pessoas muito ricas. Tem pacientes meus que têm avião. E não estão felizes, estão procurando o sentido na vida. Tiveram tudo, mas não tiveram a si. E também conheço pessoas que tiveram tudo e quando conheceram a si, optaram por uma vida mais humilde, foram viver nas chacras, foram viver de fogão a lenha, foi usar sua havaiana. Por quê? Porque está em si. Quando nós estamos em nós e entendemos nosso desejo, a gente então aprende a entender que a felicidade é uma escolha. Mesmo estando em tempos pandêmicos, mesmo estando em tempos pandêmicos, em tempos de luto, em tempos de lutas, em tempos de difíceis compreensões, eu escolho ser feliz. Eu escolho ter gratidão. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu estou. E eu sei onde eu quero chegar. São 3 frases muito importantes para nós entendermos quem somos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não entendermos quem somos e aonde estamos. Porque quando a gente chegar lá e começar a encontrar as coisas, nós não vamos dar sentido a elas. Não vai ressoar para nós, porque nós não entendemos se aquilo era do nosso desejo. Entenderam? Querem falar alguma coisa? A Viviane colocou, agradeço. Gratidão, Viviane. A Yasmin colocou, tudo verdade. Gratidão, Yasmin, que bom. A Josete colocou, eu peço para meu esposo me convidar para sair. Então negociamos, sempre dá certo. Que bom, Josete. Que bom. É isso mesmo, é a negociação que a gente vai fazendo, né? E que isso vai gerando maturidade, principalmente gerando uma relação harmoniosa. Não é mágico, gente, né? É perpassar por isso. Vou colocar aqui. A Gera Silva de Macedo colocou, tudo se acalma quando entendemos a nós mesmos. Isso mesmo, Gera. Tudo se acalma, né? Verdade. Muito legal. Gostei da sua colocação. Que linda, minha amiga. Sucesso total, a Gislaine colocou. Ah, Gi! Obrigada. Obrigada pelo carinho. A Lu colocou, muito importante essa conversa com você. Lu, por que é importante? Por que foi importante para você? Partilha comigo. Quero saber. Então, meu povo, é essa questão. Muito bom ler o comentário de vocês aqui. A Viviane colocou mais uma coisa que eu acho que eu não li. Me
me ajude. Como se muda um homem bruto, não gosta de carinho e nem de beijo? O que fazer com essa situação? Olha que legal. Os homens brutos, né? É uma criança, Viviane, que não foi tocada. É uma criança que muitas das vezes não recebeu um afeto. Pode ter certeza que essa brutalidade vem do infantil. Eu não sei, mas se você investigar, essa mãe pode ter sido uma mãe com muitos filhos, ou pode ter sido uma mãe ausente, ou pode ter sido uma mãe bruta também. Nós somos produtos de um meio. E às vezes você vai ter que ir com muito jeito, né? Porque se, assim, a pessoa assusta com o toque do afeto, do amor. Tem pessoas que se assustam com o amor. Tem pessoas que não sabem como ser amadas. E, gente, isso é sério, isso é muito natural. Você vai ter que ir com delicadeza, sabe? Sabe aquele bebê que você vai tocar devagar? Você vai ter que fazer a leitura de onde esse homem sair pela tangente, aonde esse homem se sente, vamos dizer assim, ao furo da carapaça. Vamos supor um exemplo para você entender. Ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol. Então ele gosta de tomar cerveja e comer pururuca quando está vendo futebol. Quando você souber que tem um jogo, já dessa cerveja pururuca pronta. Ele vai assustar, né? Você sabe que ele gosta de bolo de chocolate. Então, um dia você vai fazer um bolo de chocolate, vai colocar um pratinho com um garfinho para ele, o bolo num prato bonito e vai falar, fiz para você, meu bem. Fiz para você, meu amor. Vai chamá-lo com o nome que você fala, né? Ou, por exemplo, de você um dia beijá-lo devagar. Às vezes, à noite, você acariciar o cabelo dele quando ele estiver dormindo. Coisas leves, Viviane. Não vai com muita sede no pote, você vai assustar esse moço, viu? A Lu da Silva colocou, porque tem muitas coisas que você falou que abrem nossas mentes. Isso é isso que eu quero. Quero ouvir de vocês o que está sendo importante. Isso é muito importante para mim também. Para eu saber o rumo como vocês, né? Que eu estou aqui para agradar o cliente, né? O meu foco é vocês, não o que eu já sei, né? E que bom, é essa mesma intenção, abrir a mente, operar furos aí na nossa mente, para nossa mente abrir. E eu quero que vocês durmam com a cabeça borbulhando. Porque eu sei que vai fazer bem para vocês, tá bom? A Marta colocou aqui, né? Teraci, top, né? É a máxima Socrates. Eu vou fazer uso dessa frase para mim mesma e para os outros. Gostei muito, Dani, que bom. Esse pertencer a si, gente, é o maior tesouro que você pode ter na sua vida, viu? É bom ganhar dinheiro, é bom ter coisas, mas o conhecimento de si é o maior tesouro. Só pensamos, às vezes, no eu. Ótimo. Quero falar um pouco sobre a ilusão do eu. Gente, a conexão com o eu foi perdida, viu? Nós não temos mais conexão, nós não ouvimos mais o nosso feeling. Nós não ouvimos mais as nossas verdades. Até com filho, a gente precisa de um grupo de mães para saber o que eu faço. O menino deu cólica, o que eu faço? O menino mama, o que eu faço? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, sabe? Eu não sou a favor de grupo de mães, eu acho esses grupos perversos, porque fala para a mãe, eu sou assim, eu faço isso, eu faço assado, porque se perdeu do eu. Se desconectando do eu, se cria uma ilusão do eu. Eu acho que eu sou isso, então eu ajo como se eu fosse isso, né? E aí a gente desconectando do nosso eu, nós começamos a fazer o quê? A gente chega em casa, às vezes fala, já viu quando você fala assim, nossa, tô numa dor de cabeça, outra pessoa fala assim, nossa, tô com uma dor no estômago, nossa, mas eu tô com uma dor no pé, nossa, eu tô com a perna inteira doendo. Nós não queremos nem saber se o outro tá doendo, se não tá, a gente quer ver o nosso eu sendo, nosso Senhor Majestade sendo o rei, a rainha. Estar conectada com o seu eu é saber também respeitar o tempo do eu do outro, né? Precisamos cair por terra a ilusão do eu. Nós achamos que só eu que sirvo. Isso é ego, gente, é o nosso ego, né? Nós só queremos, vem a nós, ao outro jamais. E às vezes nós precisamos aprender a ceder, para que o outro chegue até nós. Ceder, gente, é como diz Drummond, para os maduros, viu? Porque se a gente ainda está imaturo, a gente fica em cima da carne seca. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou conversar uma semana, né? Perninha cruzada, calça jeans, né? Um homem, então, não vou dar o cartão. A gente faz as nossas birras. E birra vem do infantil, né?
Giza falou aqui, compartilha que fica gravado. Gente, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Convide as pessoas por poucos dias, viu? Convide as pessoas para entrarem no grupo do workshop, que elas vão ter acesso a essa e acesso às outras aulas que virão. Tá bom, Giza? A Jocelina, meu marido não dá atenção para o que eu falo. Todos estão certos, menos eu. O que eu faço? Jocelina, eu vou te fazer uma pergunta bem certeira. E você? Você dá atenção para aquilo que você sente? Para aquilo que você fala? A primeira pessoa que tem que primeiro ter autoridade sobre você é você mesmo. Autoridade sobre aquilo que você fala é você mesmo. Você primeiro precisa ter certeza do que você está falando. Senão você nunca vai ser ouvido. Eu falo para meus pacientes assim, gente, vocês têm que demarcar o território de vocês. A física fala que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas se eu não demarcar o meu território, as pessoas passam por cima de mim. Eu falo isso para os meus pacientes, demarque. Olha, mãe, minha roupa tá limpa? Não sei. Mas não lavou? Vai, tem máquina aqui, tem sabão ali, tem mãozinha para esfregar. Ela tá trabalhando. Mas é você que lava sempre. Pois é, mas a partir de hoje vocês também vão lavar, né? Mãe, a janta tá pronta? Tem ali um pãozinho pro Bauru, tem ali um arroz na geladeira, mais uma salada e um bife, esquenta no micro-ondas, faz seu prato e come. Entendeu? As pessoas vão começar a prestar atenção em você, Jocelina, quando você se posicionar. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Deixa eu ver quem mais. A Leide, muita gente falando, ó. A Leide colocou. O meu também não gosta de beijar, mas não desisto, sou beijoqueira. Vou fazer isso aí, gostei, tá vendo? Às vezes, Leite começa devagarzinho, né? Um beijinho no rosto, um beijinho quando ele está dormindo, né? Quando ele está para acordar. São essas coisas mais leves, para depois a gente chegar nas pesadonas, não é? A Viviane colocou, né? Sim, verdade, o que fazer. Beleza, a Giz agradeceu. Vamos lá. O Admilson Eduardo falou, o difícil de um relacionamento, porque muitas vezes não conseguimos entender a nós e precisamos entender o outro. Com uma criação distinta ou bem diferente da outra, valores diferentes. Admilson, muito boa a sua pergunta aqui, sua colocação. Porque é isso mesmo. No curso que eu vou dar, Diálogos Transforma o Seu Relacionamento, eu vou ter um módulo que eu falarei somente sobre isso. De onde é que você veio e com quem que é que você encontrou. Vocês vão ficar assustados o que a gente traz para uma relação a 2. Que na realidade não é só uma relação a 2. Nós nunca relacionamos só em 2. Por quê? Porque psiquicamente nós trazemos memórias afetivas, memórias culturais e memórias genéticas das nossas árvores genealógicas. Falou muito bem. Muito obrigada, Admilson, pela sua colocação, viu? A Rani, que bom te ver aqui. Colocou, o casamento é sempre enchermos o tanque de amor. Lindo, as 5 linguagens do amor, né? Leiam esse livro, uma dica que eu deixo para vocês. Muito legal esse livro. Até mesmo aqui para a Viviane e para... Eu não sei se foi a Jocelina, foi a... Agora sumiu aqui, que falou sobre os maridos, né? Que são mais frios, mais secão. Leia 5 linguagens do amor que vocês vão entender como alcançar eles, né? Como achar a brechinha para falar com eles, né? Muito obrigada, viu, Rani? A Aline colocou aqui, meu marido fala mentira para ir beber. Não sei se acredito se é só isso mesmo ou se tem outra mulher no meio. Aline, a mentira tem perna curta, né? E nós mentimos porque nós não nos conhecemos. Chama ele para vir fazer o workshop, escute com ele essa live, né? Essa aula de hoje. Tem muitas lives também no Instagram. Gente, eu peço para vocês uma coisa. Tire uma foto aí, nossa, printa a nossa tela, posta lá no Instagram, @DanielaBareia, me marque, fale um pouco sobre o que você está achando sobre essas aulas, para que outras pessoas vejam, tenham interesse, chegue até nós, a gente possa bater esse papo gostoso, ter essa aula gostosa, nas outras aulas que virão, tá? Me marque lá para eu republicar vocês, a gente fazer um movimento legal com esse workshop aqui, tá bom? Tirem as fotos aí, printa e me marca lá, tá? Aline, a bebida, gente, é algo que diz muito do infantil, né? São pessoas, às vezes, que tiveram muitas dificuldades, são coisas muito complexas. Então, assim, a bebida, a droga, né? Essas questões
dizem de uma criança, né, de um infantil que precisa ser olhado, tá bom? Vamos lá, a Francileide colocou, o relacionamento tem que ser motivado sempre. Nós vamos falar muito sobre isso, viu, Francileide? Como replanejar essas relações. Primeiro, entendendo onde essa relação está, né? Se a gente entende onde eu estou, eu consigo entender aonde o outro está. E a gente consegue entender onde essa relação está. Tem pessoas que chegam na clínica, às vezes, com 20, 30 anos de casado. Eles nunca pararam para conversar. Para se olharem. Tem casais, gente, que só transam, que nem se beijam mais, que nem se tocam mais. Tem casais que são parceiros. Perdeu o afeto. Estão ali porque tem preguiça de sair da relação. Preguiça de sair da relação, né? E tá empurrando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Nós, assim, apenas duramos na vida, não vivemos uma vida. Gente, quantos casais que chegam às vezes, que estão ali naquele passo, trabalham, cuidam dos filhos, são pais e mães, esqueceram de ser esposa e esposa. Vêm para terapia, começam a se entenderem, começam a conversar, começam a se falar. De repente faz uma nova lua de mel. Esse povo se reencontra de uma tal maneira, o fogo reacende de uma tal maneira que vem até outros filhos. Gente, olha que interessante. Eu falo que às vezes é precisar começar na brasa. Se a gente faz um workshop desse, sabe quando você está no churrasco, que você dá uma banada assim, o fogo pega de novo? Essa é a intenção. Estou falando claramente para vocês aqui. Essa é a intenção. Viu, Francileide? Obrigada pela sua colocação aí. A Marli colocou. Tem esse livro online? Tem, gente. 5 Linguagens do Amor? Tem. Veja na loja americana aí por R$15. As 5 Linguagens do Amor. Tá bom? A Rani colocou. No Theta Healing fala-se muito sobre nossa ancestralidade. Estou amando o autoconhecimento e poder entender que o outro tem seus motivos para serem como são. Todos nós temos motivos para ser como somos, né? E se a gente elabora isso, a gente começa a olhar para isso, nós então começamos a mudar o que é possível. E tem muitas coisas que são possíveis de mudança, gente. E essas mudanças são essenciais e primordiais para o relacionamento dar certo, né? E tem coisas também que não mudam. Aí entra o amor maduro de Drummond, que eu amo além de, né? Obrigada, Rani, pela colocação, né? A Marli colocou verdade, bem assim mesmo, legal. E a Giza colocou aqui, nós nos perdemos o respeito um pelo outro. Gente, quando se perde o respeito, fica um pouquinho mais difícil, mas é possível ainda recuperar, né? É possível como quando a gente vai se dando o respeito. O outro xingou, você não xinga à altura. O problema é que o nosso ego, né? O nosso eu, às vezes a pessoa começa a falar, vamos supor que vou exemplificar. Meu marido chegou e falou assim, ó, Daniela, aconteceu uma situação, a minha mãe falou que você tratou ela mal, que você falou o que ela falou para você, para cunhada, e eu já começo. Mas não foi assim. Por que ela falou isso? Mas a sua mãe também que é uma fofoqueira, a sua mãe que é não sei o quê. Eu não dou tempo para o outro falar. Eu já começo a xingar, ali eu já começo a xingar o marido. Quem mandou você olhar para sua mãe? Você só pensa nela, você sempre defende ela. Aí ele começa a falar. Mas você também fica falando mal, quem mandou você ter a língua solta? Aí começa uma briga. Aí começa o desrespeito, né? Eu nunca esqueço uma vez que eu virei pro meu marido brincando, a gente já era namorado, ainda falei assim, larga de ser idiota. Ele virou e falou assim, não, idiota não. Não aceito você falar isso comigo. Eu nunca te chamei de burra, nunca te chamei de idiota, nunca te chamei de nada. Na nossa relação não pode haver esse desrespeito. Nunca mais fale assim comigo. Eu fiquei muito sem graça e nunca mais falei de espécie, de uma forma grotesca, de xingar ou de falar alguma coisa. Então, assim, e a mesma coisa com os meus filhos, né? Eu sempre ensino, às vezes eles falam de uma forma, eu ensino, olha, não é assim, tem que ter respeito com as pessoas, tem que respeitar a mamãe. Então, é mais ou menos assim, a gente vai criando, né? Se o outro está desrespeitando, respeite você, por mais difícil que seja. Porque o outro vai começar a entender que você não entra na vibe. Se você entra na vibe, aí os dois começam e a discussão começa. Na aula sobre comunicação, eu vou estar falando sobre isso, né?
e vocês vão perceber o quanto é legal quando a gente aprende a entender a comunicação de forma assertiva, a entender o que o outro realmente está falando e a poder falar, a poder principalmente certificar. Eu falo isso muito para os casais que eu atendo. Certifique se é isso mesmo que a pessoa está falando, né? Certifique se é isso mesmo que ela está querendo te dizer. Mais perguntas? Alguém mais quer falar? Rosângela Marques manda beijinhos. Beijinhos para você também. A Viviane colocou aqui, meu marido me dá atenção, não me dá atenção, só fica no celular o tempo todo. Iremos falar sobre essa questão também, pessoal, da questão do virtual, né? E principalmente das traições que têm surgido, não é o seu caso, Viviane, mas as traições que têm surgido no virtual. As relações estão abaladas e as pessoas buscam no virtual, porque o virtual é tudo mais fácil, né? Realmente dá ascensão à fantasia, você pode fantasiar sobre aquilo que você está falando e vendo. E aí começa uma grande brecha, né? Para as relações começarem a serem, né, substituídas. E a Aldenira colocou, muito interessante essa forma de deixar cada um se virar. Meus filhos me sugam, todos esperam por mim, até para comer. Aqui em casa tem que ter tudo aos olhos de cada um, tudo facilitado. E Aldenira, quem promove isso é você, né? E a gente faz isso, gente, no automático, sem perceber. Por isso que eu falo o quanto é importante sabermos quem somos. O primeiro dia que você for jantar com a sua amiga, ou você for jantar com a sua mãe, ou com algum conhecido, falar, hoje eu vou jantar na casa do fulano. Você vai saber que eles vão dar conta, eles vão se virar, eles vão conseguir fritar um ovo, eles vão conseguir passar um pão com manteiga, com café. Eu sei que é difícil, mas é a primeira vez que você fazer isso, você não vai ser mais, né, essa pessoa aí que todo mundo espera só de você. Porque você acaba, sem perceber, centralizando. Agora você já percebeu, agora se tornou consciente. Então, Adelira, muda a situação, né? A Maria colocou good vibes. Também quero saber, a Franciene. Não sei o que é, já perdi aqui a fala, Franciene, mas a Marli colocou uma coisa interessante, né? Em casa não temos xingamentos, mas temos muita discussão por qualquer coisa. Legal. Nem todo mundo xinga, mas todo mundo discute, né? E a discussão é briga de ego. É briga de ego. É natural discutir? Lógico, gente, não existe. Eu costumo falar, casal perfeito demais, pode desconfiar, né? Casal que é muitíssimo feliz, tem alguma coisa errada. Porque faz parte de nós sermos pessoas que lutam pelos nossos querer, né? A discussão vai sempre existir, mas agora precisa saber como discutir. Existe classe para discutir, gente. Então, assim, e tem como evitar essas discussões, porque a discussão demais, ela vai fazendo o que? Ela vai desgastando a relação, vai ficando uma relação desgastada. Ninguém aguenta. Tem casais que desgastam, tem casais na clínica que chegam, às vezes eles discutem uns 20 minutos para eu começar a sessão. E eu deixo eles discutirem, eu vou dando linha, sabe? Vou dando linha, eles vão. Aí eu falo, vamos sair do playground? Vamos voltar para a vida real, né? Uma vida de trabalho, de filhos, de casamento, uma vida real. Onde há coisas reais para se discutir. Discutir porque, você só deixa a janela aberta todos os dias. Eu quero que feche a janela. Aí discute por causa da janela aberta. Você só deixa a televisão ligada, dorme, deixa a televisão ligada. Discute para a televisão ligada. Você só deixa o chinelo fora do lugar. Discute por aqui. Então, são coisas pequenas demais que podem conversar, podem falar sobre isso, podem se acordarem sobre isso. Entenderam? E você que está ouvindo, às vezes o seu cônjuge não está aí do seu lado, mas você que está ouvindo, é a você que interessa ter essas mudanças. Comece de você. Gente, a vida não é mágica. Nada acontece magicamente. Duvide de quem falar para você que a vida é mágica. Não existe mágica para a vida é real. O que existe são mudanças de hábito, mudanças de pensamento, mudanças de comportamento. Essas mudanças é que nos faz chegar onde nós queremos. Não é fácil. Como diz um professor meu de química, a vida não é sopinha de minhoca. Quer moleza? Toma sopa de minhoca. Porque a vida não é assim. Sabe? É trabalho duro, né? Então é você começar a fazer por você, né? E aí, deixa eu ver, a Aldenira colocou, tenho 20 anos de casado, gosto de estar grudadinha com meu marido, temos muita sintonia ainda.
mas sendo sugada por todos. Então, dá para você continuar ficando casada, estar grudadinha, beijar bastante, ter muita sintonia, que é muito bonito ao longo de 20 anos estar assim, mas não se sentir sugado. Tá bom? Dá para ter as duas coisas aí, tá? A Franciene colocou, tô amando, que bom. A Rani colocou mais uma coisa, que não soube cobrar meus filhos porque fui criada com a minha mãe fazendo tudo para mim. Tive que colher os frutos depois dessa dependência. Mesmo tarde, tô tentando deixar eles fazerem as coisas sem depender de mim para tudo. Isso aí, Rani, sempre tentando. E nós vamos conseguindo, né? Não podemos deixar de tentar. Muito legal. A Luciene Macedo, Lu, de Uberlândia, colocou, muitos ciúmes por aqui, sou ciumenta, mas ele é absurdamente ciumento. 2 ciumentos, venha para o workshop, porque vocês vão entender muitas coisas sobre isso, né? E o ciúme diz inseguranças, o ciúme diz as dificuldades, né, consigo mesmo. Então, tem muita coisa legal aí que nós vamos falar ao longo dos dias aí das aulas, né? E a Lu colocou, brigamos por qualquer motivo, tá vendo, Lu? Então, essa live, essa aula é para você se escutar novamente, para você poder entender por que está acontecendo isso, né? Meu povo, amanhã vai ter mais uma aula muito legal. Nós vamos estar falando aqui coisas bem interessantes, né? E você já me segue no Instagram? Se você não me segue, me siga lá, @DanielaBarea. E marca aqui também essa aula de hoje, me marca lá que eu vou ter o prazer de reproduzir, de repostar o que vocês tenham postado, tá bom? E se você tem alguém que você gostaria que participasse desse workshop, eu vou enviar um link lá no grupo do WhatsApp para você encaminhar somente para essas pessoas e pronto, essa pessoa já cai lá dentro e aí já vai ser direcionada ao grupo diretamente e vai também receber a live, o link de hoje e os links das aulas que virão. E agora eu vou deixar para vocês o vídeo que passei no começo, tá bom? Como muita gente entrou depois, é um vídeo muito interessante que eu quero passar para vocês verem. E amanhã é um tema muito bom, que vai ser sobre pais e filhos. Pais, mães e filhos. Vamos falar sobre paternidade e maternidade. Se você não tem filho, venha, porque você vai aprender, né? Para quando tiver. Se você tem, venha. Se os seus filhos já estão adultos, não tem problema. É para todos nós que estamos aqui, tá bom? E ó, a Nilceia colocou, amei a aula. E parabéns, Dani, foi muito bom, a Francileite colocou. E as outras perguntas eu vou tentando responder ao longo das aulas aqui, tá bom, minha gente? Mas eu quero agradecer profundamente vocês que estiveram aqui. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem aí agora com o vídeo do Diálogos. Nos encontramos amanhã. Até lá, uma boa noite, um bom descanso e gratidão! O diálogo surgiu na minha vida quando eu comecei a atender adolescentes. Ao escutá-los e ver deles a angústia de ver os pais separados, e às vezes a separação por um motivo bem banal, às vezes não só por motivos maiores, mas por motivos às vezes pequenos. Então, eu fui casada há 29 anos. Deixamos um legado muito lindo aí, né? Dentre esses 29 anos aconteceram muitas coisas, né? Então, às vezes por falta de experiência, por falta de amadurecimento, por falta de crescimento mesmo, eu falo espiritual, profissional, familiar. Eu casei muito nova, né? Então não tive essa estrutura, essa base. E que não souberam resolver ali. E vendo todo o sofrimento dessa família, de pais esfacelados, mães totalmente entristecidas, adolescentes muito perdidos, eu pensei, vamos trabalhar o meio pelo qual essa adolescente vem. E foi também escutando a questão das automutilação, do autoextermínio entre a adolescência, que eu pensei então em trabalhar os pais. Eu acredito que se os pais estiverem bem resolvidos, esses filhos crescem mais bem-sucedidos. No início, bem no início, minha maior dificuldade foi a adaptação de viver com o outro, né? As manias e tudo mais. Mas também casamento é você ter um companheiro pro resto da vida, né? É ter um amigo e você nunca estar só. Os casais hoje, o que é diferente de nós já casados há 23 anos, né, que temos uma história já, a falta do diálogo, né,
falta de paciência, né? Começa as brigas por causa dos filhos, né? Os desentendimentos. Os casais hoje, desde o tempo que namoram, né? Muitas vezes o que eu vejo muito é que eles pouco se conhecem, né? Porque eu acredito que o Diálogos ele vem como uma proposta, essas demandas que os casais trazem para a clínica. Uma demanda de angústia, de tristeza, de às vezes perder o sentido da relação. E o workshop e o Diálogos vem para esse motivo, para unir novamente esse casal. Como? Com insights, com palestras que vão ajudá-las a entender às vezes coisas pequenas, porque se apara as coisas pequenas no início, elas não crescem. Nessas palestras que eu tive com a Dani, ela focou muito sobre isso, né? Sobre casal, sobre você buscar ali a base, né, do relacionamento, por que certas coisas acontecem, né? Ela falou muito isso na palestra, chamou muito a minha atenção também. E os porquês, na verdade, né? Que a gente não faz pergunta, e quando você faz pergunta, você vai encontrando todas as respostas, né? E às vezes a resposta está tão óbvia, tão visível ali, mas você não consegue ver. A Dani, eu conheci ela, foi através do meu comércio, que eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária, e eu fui realizar um evento só para mulheres. E nisso eu me identifiquei muito com a Dani, e por isso que depois eu acabei procurando ela de forma pessoal, não só como profissional. A Dani, como psicanalista, né, nessa formação que ela tem, né, com casais, não só com casais, com famílias também, né, porque muitas vezes o casal acha que não está precisando de ajuda, né, quando chega no consultório dela, né, a gente já conversou e nas palestras a gente escuta, né, muito ela fala sobre isso, né, muitas vezes o casal chega já está quase no fim o casamento e às vezes não quer buscar essa ajuda. E a Dani, como psicanalista, né, como estudiosa que ela é, a fundamental importância dela, né? E ela aborda assim nas suas mensagens, né, situações bem corriqueiras dos casais, né? E ela procura o que a gente vê sempre acompanhando ela, que essas situações podem ser uma relação melhor no seu dia a dia. Que é uma excelente profissional, né, da área, me ajuda aí de casais, psicanalista maravilhosa, um ser humano incrível, é uma pessoa que trabalha com a alma, com o coração, com amor, é dedicada, é focada e ela consegue sim, né, desenvolver o trabalho dela com excelência, contribuir com a vida das pessoas e que as pessoas não pensem, né, em procurar ajuda, em ter medo ou ter vergonha, ou, né, então assim, são muitos bloqueios que as pessoas têm que isso precisa ser quebrado, né, precisa ser desmistificado. É pra gente, assim, não deixar chegar no nosso limite, né? Que quando a gente se cuida, quando a gente se trata, mesmo que seja de uma forma mental, psicológica, a gente também está fazendo em prol da nossa família, porque a gente tem que estar bem para cuidar do outro. A comunicação em um relacionamento é tudo, e procurar entender o outro é mais importante ainda, deixar um pouco o ego de lado e um pouco a rotina de lado e buscar a ajuda de um profissional. Nunca deixe que a rotina te inibe de ir buscar essa ajuda. Eu desejo que para quem fazer o Diálogos online, porque os presenciais foram muito frutíferos, que possam gozar do que cada pessoa que me ouve, cada pessoa que vem na clínica goza. Para mim é muito importante ver os casais se rearranjando, é muito gratificante ou ver as pessoas se separando, mas separando bem, dando sentido à sua separação, sem aquela guerra, aquele cabo de guerra que fica. E nesse tempo, né, que a gente passou com tantas dificuldades, a gente aprendeu a valorizar mais a vida. E por que não valorizar mais a família, o amor, o sexo, a vida? Celebrar mais isso. Poder ver nossos filhos crescerem mais de perto. E para você que está fazendo e que vai fazer, que você possa aprender a dar valor, a sentir, a dar sentido à sua vida, à sua família, ao sexo, aos seus filhos e a celebrar as suas conquistas tendo a sua escolha de ser casado.